Nossa programação, ele, nosso querido André Machado, CEO do Projetos 10%, carinhosamente chamado de Ogro. Olha a sintonia hoje, hein, André? Estamos ali, ó. É verdade. A Ogra e o Ogro. Verdade. Bom, apesar que eu já estou muito comportada, viu? Bom dia. Na semana passada estávamos de preto, né? Hoje estamos de vinho. Estamos aí, na mesma sintonia aqui. Eu já estou tentando entrar num ritmo de Natal. Vamos ver, né, se Papai Noel vai ser generoso esse ano. Falando em Papai Noel, André, será que os investidores vão ganhar aí um presente de Natal, um ralizinho de final de ano? Você acha que essa voo de galinha? Vou ver se pelo menos está conseguindo agora. Virou, né? Tem muito cenário ainda político aí pesando, mas eu queria entender, será que vem esse rali de fim de ano ou não? Como que você está vendo? O que os gráficos aí estão mostrando? Que dia que é hoje? Hoje é dia 20, né? 20. Temos pouquíssimos pregões pela frente e, sinceramente, eu não acredito que tenha espaço para rally, principalmente pela falta de volume, pela reta final que nós já estamos, né? Sempre existe aquela possibilidade de gestores de fundos tentarem melhorar aí os seus resultados nessa reta final, né? Mas dependem muito também dos próprios clientes, né? Visto que a retirada de dinheiro da Bolsa por parte de pessoas físicas com essa Selic e também justamente por ser final de ano, uma mudança de governo com muitas incertezas, né? E não digo nem incerteza, eu acho que no caso de pessoa física, muita gente está segurando grandes prejuízos ao longo desse último um ano e meio. Infelizmente, pessoas físicas têm a tendência, quando vêm atuar no mercado, a querer resultados muito rápidos, né? Então, a gente viu, e o próprio mercado se aproveita muito disso, né? Então, a gente viu aquela explosão de IPOs depois daquela subida do Covid, quando os juros depois ainda foi para 2%, dinheiro farto no mundo inteiro e também aqui. Então, muita gente carregando posições concentradas nesses papéis, com perdas assim na faixa de 80%, 90%. Então, se houver algum movimento de forte alta, é o que a gente já tem visto nas últimas semanas, são os estrangeiros comprando blue chips. E porque elas também dão um acesso rápido, né, à porta de saída da Bolsa, e o retorno aí para a renda fixa que está pagando super bem. Então, no caso já o pessoa física, né, amadores, eles estão tentando dar aquela porrada já há 2 anos, com perdas gigantescas. Chega agora um momento tal que a maioria está atônito, sem saber o que fazer. Eu vejo isso acompanhando fóruns de investidores. E chega um momento, como fica muito claro aí nos estudos dos especialistas em finanças comportamentais, a começar pelo Nobel, né, o psicólogo Daniel Kahneman, eles sucumbem ao próprio medo, simplesmente capitulam, né? E então esse final de ano, se tiver algum tipo de movimento de alta, é simplesmente por conta da característica do peso do Ibovespa, né, com as blue chips que tem um peso muito desproporcional com relação aos demais papéis. Só que os demais papéis, eles, do mesmo jeito que sobe num dia 5, cai no outro dia 4, 5, e estão todos perto de fundo. Então, eu não acredito que a gente pode ter até um Ibovespa subindo mais um pouco nesses últimos dias, mas sem grandes movimentações nesses papéis que justamente são os que estão concentrados aí na mão de pessoa física e também muitas vezes até de institucional, que faz o dever de casa e analisa essas empresas, acha que as empresas estão baratas, que em algum momento a taxa de juros lá na frente vai cair, os papéis vão subir, mas quando olha a cota desses fundos, as cotas negativas,
e os seus clientes acabam chegando nessa época de final de ano, é puramente quase que instintivo, é psicológico, do tipo, cara, 2023 está vindo aí, não sei o que vai acontecer, estou sofrendo há 1 ano, 2 anos com essa posição, ou nesse fundo, eu vou encerrar, vou botar o que sobrou para renda fixa e começar 2023 com a cabeça tranquila, né? É um período que muita gente, é normal fazer aquela avaliação de final de ano, ou seu planejamento para 2023, e aí diante dessas incertezas do mercado, né, lá em Brasília, tudo mais, e aí você olha o teu saldo, a tua cota no fundo, você olha o seu saldo na corretora, a sua carteira, a queda acumulada, eu não acredito, é mais fácil a gente ver ainda um pedido aí de resgate aí nos próximos dias, acelerado aí por parte de pessoas físicas, e se o Ibovespa continuar subindo mais alguns dias, isso pode até ser caracterizado, tivemos um pequeno ralizinho de Natal, mas a gente vai ver que é concentrado em papéis de peso, né? Papéis ainda que ainda ficam condicionados à variação do dólar, commodities, enfim, nada que vai mexer muito na carteira do investidor individual, do investidor de varejo, pessoa física. Eu vejo muitos analistas falando, né, bastante, analistas e principalmente gestores falando que 2023 e que esse momento que a gente vive é um momento do stock picker. E aí eu fico me perguntando, gente, stock picker ele não tem momento. Stock picker é sempre, não tem momento. Quando que deixou de ser o momento do stock picker para quem opera renda variável? E justamente por talvez pessoas físicas querendo dar aquela porrada, né, os fundos querendo performar mais que Bov, etc., acaba tendo essa atração por papéis que podem até ter algum tipo de fundamento micro, né? Mas quando a gente olha para o macro, não tem. Quando a gente olha para o macro global, a questão aí de juros, né? Os bancos centrais, o Banco Central Europeu, o Banco Central do Japão, né? Aumentando a taxa de juros longa, o Banco Central Europeu deixando claro que vai aumentar bastante a taxa de juros. A gente vê o Jeremy Powell com aquele discurso, como todos os outros FONC, completamente dúbio, né? Meio hawkish, meio dovish, meio querendo dizer que vai combater a inflação, que vai levar para 2%, mas também tentando deixar, né, esperança para o mercado, que vai fazer pouso suave. E isso acaba também atrapalhando uma das ferramentas principais de qualquer banqueiro central, que é ancorar expectativas do mercado, né? Então o mercado, por conta até desse perfil wishful thinking, né? Os juros vai ficar abaixo de 5, vamos ter mais 2 aumentos de 25 pontos percentuais, vamos fechar vamos fechar o ciclo de alta em 4,75, vamos fechar em março. Essa torcida do mercado, né, pelo melhor cenário, a cada vez que um Fed Boy fala, né, principalmente não o Jeremy Powell, né, mas os Fed Boys como o Bullard e outros, não, a taxa de juros vai ter que ir acima de 5%, a inflação, inclusive o Bullard, acho que 2 semanas antes dessa última reunião do FONC, ele dava a entender que era necessário ir para ter um aumento de 75 base points agora, né, para realmente dar um choque. Enfim, é um cenário de muitas incertezas lá fora com relação à política monetária dos bancos centrais, e aqui no Brasil se soma um cenário de muito mais incertezas, né? Por exemplo, essa alta de ontem e essa alta que já está tendo o Ibov agora, descolado, né, da Bolsa Americana. Eu até comentei semana passada, quando saiu o voto da Rosa Weber,
eu até comentei no meu Telegram, falei, galera, quantos milhares de pontos o Ibov pode subir se não passar o orçamento secreto, né, nessa votação de inconstitucionalidade, isso parece pegadinha de escola, é inconstitucionalidade, né? E não passou, né? Quando eu vi o voto dela, foi um voto longo, mas bastante respaldado com dados técnicos, dados com números, né? Eu falei, caramba, o voto dela foi forte. Eu falei, acho que não vai passar. E aí, depois, fechou aí o final de semana com empatado, né? 5-4, faltando ainda 2 votos. E aí saiu 6-5, né? E isso ajudou, porque do tipo, não vai ter orçamento secreto, né? Mas ontem mesmo o Haddad já falou que vai manter esse orçamento, veio com aquele papo de vamos continuar as discussões com o Congresso, vamos manter isso incluso. E aí saiu a notícia que vão incluir então o orçamento secreto na PEC, né? E também teve a liminar surpresa aí que foi impetrada pela rede, né? Que deixou os R$600 do Bolsa Família, por enquanto, aí, juridicamente não fui mais além disso, de ontem para hoje, mas que o Gilmar Mendes deu que fica fora do Bolsa Família, né? E aí, até que ponto, até uma PEC é necessária, mas está rolando as discussões da PEC, talvez até para manter esse alinhamento do Lula com Lira e a questão aí de ter o apoio dele aí no primeiro e segundo ano. Mas, inclusive, para hoje, o Ibov continua subindo, 1,63 agora. Para hoje eu fiquei com essa dúvida, como é que será que o mercado reagiria se ontem reagiu bem a questão da votação do STF, né? Ou seja, menos riscos fiscais se não tiver orçamento secreto. Por outro lado, a sinalização que o governo ia apoiar a entrada disso na PEC até para aprovar essa PEC. Enfim, como eu falei até ontem, qual seria a minha pauta para hoje? Minha pauta para hoje é que a gente está andando de acordo com o que acontece em Brasília, né? Tanto é que ou a gente anda muito descolado, a Bolsa anda normalmente de 3 maneiras básicas. Segue completamente a Bolsa Americana como a locomotiva do mundo, né, e a China, né, como a demanda por commodities, e aí isso quando há um descolamento, por exemplo, por conta de China, de alguma iniciativa de apoio à infraestrutura, a mais gastos, etc., como a gente viu nos últimos meses, os bancos centrais aumentando os juros, e a gente viu a China diminuindo até para poder voltar a estimular a questão aí de construção civil, que era 30%, aí, 1/3 do PIB chinês nas últimas décadas. Então, isso puxava as commodities e a gente, então, mesmo com alta de juros lá, a gente tinha dias que o nosso mercado subia por conta disso. Então, a Bolsa muito forte em commodities como a nossa, que, por sua vez, tem um impacto direto com relação à oscilação do dólar. O dólar oscila muito em função das taxas de juros americanas, né? Então a gente tem esses 2 caminhos, ir pelo lado do que está acontecendo macroeconomicamente pelos Estados Unidos, política de juros, né, que pode levar os Estados Unidos à recessão, a China com toda a questão de estímulo, Covid-0, construção civil, e tem a terceira vertente que faz a gente às vezes esquecer completamente tudo isso e ficar focado única e exclusivamente no que acontece em Brasília, por conta do que acontece lá, pode levar a riscos fiscais, a mais inflação, a necessidade do Banco Central pesar a mão, né? Apesar do Copom não ter subido a taxa de juros, mas o fato de que ele veio com a mensagem que, mais uma vez, né, uma mensagem dura, que se não houver política fiscal convergindo com a política monetária, vai ter que aumentar a taxa de juros ano que vem.
Então a gente tinha 2 meses atrás, antes das eleições, a gente tinha a certeza que os juros pararam de subir e que ano que vem, em algum momento, talvez até no primeiro semestre, já ia começar a redução de juros. Agora, por conta de discursos políticos, por conta de nomeações de petistas para a equipe econômica, para o cargo principal da economia, que é o ministro da Fazenda, por conta disso tudo, já se fala de taxas de juros acima de 14, já tem analistas falando em 15, né, gestores, estrategistas de grandes bancos falando em 16, já se descarta completamente o corte de juros ano que vem. Quando você olha esse cenário, qual a razão de ter um rally para esse final de ano? Nenhum, zero. Pessoa física apavorada, né? Tipo, apavorada não, acho que já está anestesiada, mas tipo assim, a palavra eu acho que se encaixa perfeitamente para os investidores pessoa física, diante dessa Selic maravilhosa, linda, mais gostosa que o carnezinho da Dona Luiza do Magazine Luiza, é capitulação. Se a gente olhar números da B3, a gente começou 2019 naquela casa ainda de 600, 800 mil CPFs, que era o número de 10 anos atrás, né? E atingimos aí o patamar de 5 milhões de CPFs, né? Então, a grande quantidade de CPFs que estão no mercado estão tomando prejuízo, porque entraram principalmente em IPOs, em small caps, papéis que subiram 100% em 2 meses, né? Eu vi tanta gente que, teoricamente, se dizia profissional, etc., né? Tantos influencers recomendando esses bancos que fizeram IPOs, né? As fintechs, em detrimento dos grandes bancos que sempre pagaram dividendos. E a gente tem um Bradesco, que eu sempre gostei muito, junto com Itaú e Santander. A gente viu ele sofrendo uma queda que não acontecia há décadas naquele patamar, justamente porque é um banco focado, junto com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, é um banco focado em classe C e D. Claro, tem lá o seu núcleo de contas Prime, Private, muito provavelmente de pessoas que há muitos anos atrás eram classe C e D e tiveram sucesso na vida e se mantiveram fiéis ao banco. Mas é um banco classe C e D. Eu já trabalhei na área de consultoria com todos os grandes bancos brasileiros. Eu sei como é que é a cabeça dos executivos, né, e como é que funcionam as estratégias de abertura de agência, de PABs, enfim. O conservadorismo deles com relação à concessão de crédito, e teve essa queda aí de, acho que 24%, né, do lucro no último balanço, refletindo o quê? Aquilo que eu mesmo venho comentando aqui há muitos meses. A gente está com um número recorde de inadimplência justamente na classe C e D, a gente está com um número recorde de CPFs negativados no Serasa. Então, como que, por exemplo, o varejo, né, as empresas de consumo mais popular vão conseguir performar bem numa situação dessa? E ainda, do lado micro, né, sendo atacadas, né, por Shopees da vida, por Sheins da vida, né? A gente viu o crescimento dessas redes, né, no Brasil. A quantidade eu que sou um cara também ainda de tecnologia, né, apesar de não atuar mais na tecnologia, mas adoro, curto, acompanho um monte de YouTube de tecnologia, o que eu vejo deles fazendo unboxing de produtos que eles compram na Shopee, no Alibaba, sim, né? Ou seja, até nessa área não só popular de roupas, mas também até de eletrônicos de consumo, que essas empresas sempre também tiveram, acho que era um diferencial delas para chegar em classe A e B, porque no final um laptop comprado na Fast Shop, na Magazine Luiza, é o mesmo laptop, né? Então, eu mesmo consumi muita coisa na Magazine Luiza de tecnologia nos últimos anos.
até isso eles estão sendo atacados, os seus flancos estão sendo atacados. E a gente viu aí esse fenômeno de muita gente comprando empresas de varejo, porque não, agora é a hora do consumo interno por conta da economia, né? Então era o discurso da economia, e esses papéis só caindo, porque a economia pode até estar indo bem para um determinado nicho, mas para a população em geral não estava indo bem. Vide os números de inadimplência. Então, contra fatos não tem argumento. Mesma coisa, quando o Lula ganhou, a gente viu movimentos fortíssimos da construtora principal do Minha Casa Minha Vida, né, MRVE 3, também em cima das universidades, né, já ia falar Conga, a Cogna 3, a Anima 3, a Edux, né, a SER. A gente viu todo mundo comprando porque não, o FIES vai voltar, o ProUni, etc. E o que subiu forte, né, nessa perspectiva do ganhar, já voltou tudo. Alguns estão até abaixo dessa puxada que teve aí na possibilidade do Lula ganhar, né? E vai voltar o FIES, vai voltar o ProUni fortalecido, vai vir a Minha Casa Minha Vida, mas começa a cair, o pessoal cair a ficha de que tudo isso envolve crédito, e mesmo que o governo subsidie, quem está endividado, será que vai querer se endividar com o FIES? Será que vai ter condições de dar uma entrada, por menor que seja, no Minha Casa Minha Vida, e assumir mais dívidas, né? Então, eu não vejo, tirando o setor de commodities, setor que é favorecido por dólar, até porque, assim como eu, muitos analistas projetam dólar aí na casa dos R$6 aí para o ano que vem. Eu não vejo o mercado agora, com essa Selic e o varejo já vem capitulando há algumas semanas. Eu vejo como um mercado que está completamente dominado pelos gringos, que é o dinheiro de motel, é dinheiro velho. O dinheiro que entra na bolsa é o dinheiro que estava em renda fixa, não é dinheiro novo. Então é aquele dinheiro mais volátil que tem. Qualquer ruído volta para a renda fixa, ainda mais nesses patamares, né? Então, mesmo que é muito preocupante olhar, por exemplo, 2 dias de alta, quer ver? Deixa eu ver os últimos 2 dias de alta acumulada aqui do Ibov, quanto que a gente tem? 2 dias de alta acumulada, a gente está tendo, hoje é dia... Peraí, ele não botou como queria, pegou só segundo. Deixa eu botar 1 dia de novo. A gente está tendo, em 2 dias de alta do Ibov... Eita, cadê o meu medidor de... Tá aqui. Vou até botar a tela, compartilhar rapidamente. Ó, a gente está tendo, em 2 dias de alta do Ibov, a gente está tendo 3,35% de alta, né? E apesar, a gente, né, a mídia especializada como vocês, eu que sou especulador, que gosto muito do day trade, né, e também até analistas, gestores, a gente acaba, que tem às vezes estratégias de longo prazo, a gente acaba ficando muito vulnerável, muito focado no que acontece no curto prazo, né, que é o que a gente está vendo ali, o noticiário, o News Flow vindo de Brasília, como eu comentei. Então a gente olha 3,41, isso causa um impacto, né, do tipo, será que o mercado, a gente está discutindo o mercado americano, será que a gente vai ter um rally de final de ano? Pode, mesmo, eu acredito que não, mas mesmo que tenha, certamente vai ser, na minha opinião, algo temporário, a menos que haja alguma mudança muito brusca aí nas próximas semanas do discurso e dos atos, né, dos sinais que estão sendo dados pelo PT com relação, principalmente à economia, mas como eu falei semana passada, né, o Lula a gente pode chamar ele de tudo, mas nesse momento a gente não pode chamar ele de mentiroso nem de estelionato eleitoral, porque ele está fazendo tudo que ele disse que ia fazer, que todo mundo dizia que era uma sinalização para a sua base, que depois ele ia ser um cara mais centro-esquerda, né, com políticas assistencialistas, que eu acho que para um país como o nosso são necessárias sim, mas que ele não ia ter o lado da esquerda aí de
controlar tudo, né? O Estado... Bom, o Estado inchado a gente sabia que ia ter, por questão de distribuição de cargos, etc. Mas que ele ia talvez ter uma política um pouco mais liberal do que... Não como a do Guedes, obviamente, mas na linha do primeiro mandato, né? Na verdade, eu nunca acreditei nisso, mas a gente olhar, né, Armínio Fraga e companhia, todos estavam apostando nisso, né? Inclusive, eu li matérias da imprensa gringa, no Financial Times, de que a alta que a gente viu na Bolsa antes mesmo do primeiro turno, etc., quando havia pesquisas indicando o Lula vencedor, né? Que aqui no Brasil a gente só dizia, mentira, mentira, e se realmente foi fraude ou não, acho que nós nunca vamos saber, mas quando aparecia ele vencedor, o mercado subia, entrava dinheiro gringo, e qual era a justificativa? Os gringos, quando se trata de países emergentes, eles estão acostumados com a questão da corrupção. A gente que está inserido no meio disso, a gente fica revoltado, a gente fica transtornado, né? A gente se sente traído, a gente acha que o Brasil podia ser uma potência, mas há 50 anos que a gente não sai do lugar. Mas para os gringos que estão acostumados a investir no mundo inteiro, a gente até que, perto de outros lugares que eles investem, até a corrupção é menos problemática, menos grave do que em outros lugares que eles estão acostumados a investir. Então eles são muito mais pragmáticos e muito mais céticos e focam no que a gente deveria focar, que é ganhar dinheiro. Se a gente está no mercado de renda variável, a gente tem que focar em ganhar dinheiro, não em torcer para político A ou B, e tem que olhar os cenários, não pode fazer investimentos, não, que essas pesquisas estão erradas. Eu também achava que as pesquisas podiam estar erradas, mas eu vinha falando já desde o início da pandemia, que do jeito que estava indo, o PT ia voltar. Na verdade, a primeira vez que eu falei da possibilidade do PT voltar foi em agosto de 2019, quando eu voltei da Argentina, e eu vi que as nossas reformas, né, estavam indo muito devagar e que nesse ritmo não íamos conseguir fazer todas as reformas a tempo de atrair investimento realmente produtivo, seja de capital privado interno, seja dos gringos, para realmente começar a ter uma transformação no Brasil, né? Normalmente, governos populistas, eles têm o primeiro ano, o segundo ano, né, acaba tendo até um impacto positivo nos mais pobres, porque é injeção de dinheiro na conta corrente deles direto. Só que isso tem um custo, daí vem inflação, uma série de... aí o juro sobe, aí o investimento vai para a renda fixa, aí dá tudo errado, como a gente já viu e vem vendo desde 1917. Né, de esquerda, que me desculpe, mas desde 1917 isso não funciona, não tem funcionado. Já um governo liberal que faça as reformas é o contrário. O primeiro ano, o segundo ano é ruim, né, o pessoal se sente, minha aposentadoria diminuiu, vou ter que trabalhar mais, etc. Só que tudo isso, né, é o correto. As pessoas estão vivendo mais, precisam trabalhar mais para poder... ter uma população ativa proporcional a que está aposentada, inativa, e para que o sistema previdenciário não colapse, né? Então, as reformas tinham que ser feitas, a reforma tributária ia mexer com prefeitos, né? Vide aí o estresse que foi para a questão do ICMS, para poder controlar aí a alta da inflação, e também a questão dos combustíveis, né? O tipo de impacto que poderia causar uma greve dos caminhoneiros, como causou em 2018. Então, mas como é que ficou, como é que funciona essa questão tributária? Envolve prefeitos, envolve governadores, e no final existe essa polarização entre todo mundo, ninguém consegue olhar o país, né, para o mesmo lado, independente das suas ideologias, ninguém entra em acordo, as reformas não são feitas. Foi isso. Na verdade, dá até para se dizer que o que está acontecendo é pedra cantada, né? É óbvio que olhar para trás agora é muito fácil, mas se a gente faz uma autópsia, é pedra cantada. Sabe? Então a gente tem aqui no Ibov, a gente pode estar vendo uma tentativa de fazer um pullback aqui nesse fundo, né, que foi perdido,
eu venho acompanhando isso diariamente, inclusive quando ele veio pela segunda vez, bateu e subiu, eu comentei, se deixar um Piriciline, que era inclusive quando ao longo do dia o Ibov estava nesse patamar aqui perto da máxima, isso pode fazer um fundo duplo. Ao longo do dia voltou tudo, eu falei, isso aqui pode ser um gift, se perder a mínima, vai buscar o segundo alvo, pronto. Em um único dia já foi buscar o segundo alvo, tá? Chegou a romper esse segundo alvo, provavelmente aqui deve ter um alvo menor de FIBO, né, dessa bandeira, por exemplo, mas eu, para manter o gráfico limpo, estou trabalhando ainda com a minha projeção original, que cravou certinho aqui. Então ele rompeu o primeiro alvo de uma vez só, ele pode estar vindo fazer um pullback aqui, né? Então pode subir mais um pouco hoje, ou talvez não hoje, mas ele continuar subindo amanhã, de repente vir até a média de 20, que está mais ou menos aqui nessa região de fundos, tá? Então a gente poderia ainda ter, né, uma alta de mais 1%, talvez até mesmo a média de 200, de 2,5%, mais 2,5%, tá? Enfim, eu não sei o que o mercado vai fazer. O que eu sei, e isso, não saber o que o mercado vai fazer, para quem é trader, quem é especulador, para quem tem técnica, é sensacional. Porque você não tenta adivinhar e se antecipar o movimento, você simplesmente segue os movimentos. O que eu sei que o mercado está tendência de baixa primária, tendência de baixa secundária, tendência de baixa terciária. Então, por que diabos eu vou comprar bolsa agora? Ah, mas, pô, se comprar no fundo, né, eu vejo o pessoal falando, é na hora que os canhões estão disparando que a gente compra, que faz fortunas, né? Eu não acho que a gente está em fundo para fazer esse tipo de aposta. Eu acho muito mais inteligente, o mercado está em tendência de alta, e você perder o início dessa alta, pô, que seja, perder 20% de alta, 15% de alta, mas ter realmente com sinais de uma tendência de alta primária, uma tendência de alta longa, e depois surfar 70%, 80%, 100% de alta, né, ao longo de meses, e ainda ganhar dividendos, etc., né, fizer um stock pick legal, não tentar dobrar, triplicar o capital com papel mega descontados. Apesar do que, quando tivermos em uma tendência de alta primária novamente, esses papéis que caíram 90%, tem papel que caiu 95%, né? Eu não sei como é que ficou ontem esses papéis, mas semana passada, Espaço Laser e tantos outros, né? Tantas dessas que fizeram IPOs, e sem desmerecer empresas como essa, em hipótese alguma, mas são empresas que, na boa, né, nunca deveriam ter feito IPO, mas fizeram, pegaram, era dinheiro fácil, era dinheiro sendo dado de presente, né, sabe, as pessoas vindo disputar esses papéis, e tá aí, o pessoal com esses papéis encarteirados, talvez por anos, talvez nunca mais voltem ao patamar, talvez um dia façam um fechamento de capital, e uma oferta pública para fechar o capital, e a pessoa vai ter que entubar aquele prejuízo, porque aí não tem jeito, aí não vai recuperar nunca mais mesmo, né? Então, não houve, como eu falei, stock picker é algo que você faz sempre. Por exemplo, 2007 e agora 2020 e 2021 foi igualzinho o movimento de IPOs na Bovespa, igualzinho, um monte de papel. Eu lembro claramente, na época eu dava aula, antes da aula na B3, eu dava aula na CMA, eu tive um aluno lá que tinha feito IPO, né, ele era era uma empresa familiar, enfim, não posso dar muita pista, ele era uma empresa familiar, né, ele e o irmão tinham 10% da empresa, né, pós-IPO. O pai tinha ficado com um pouco mais de 50%, um pouco menos, não lembro o detalhe, e como isso foi depois de 2008, como a empresa tinha caído pra caramba, ele estava pensando, né, ele como sócio minoritário, estava pensando em zerar tudo, e tinha feito curso de análise técnica para entender, né. Eu lembro que nessa época, 2008, 2009, eu achava que até não iam ter mais treinamentos, né, tantos treinamentos como tiveram em 2006, 2007 lá na CMA, e, pô, explodiram o treinamento todo final de semana e toda noite eu estava dando aula em algum lugar do Brasil.
E qual era a razão? Todo mundo queria saber a placa do caminhão, porque o Brasil surfava uma onda, né? 3 investment grades, a bolsa explodindo, aqui o boom das commodities da China, e de repente a bolsa acompanhou a bolsa americana, caímos aí mais 60% naquele período. Demoramos 5 meses para começar a queda em relação aos Estados Unidos, mas quando começou, em coisa de meses, a gente colou e caímos mais, inclusive, que os Estados Unidos, em 2008. Voltando a esse acionista, ele falou, cara, a gente fez o nosso IPO em 6 meses, porque a gente percebeu que aquele era a janela de tempo, porque qualquer bosta que fizesse IPO subia 100% em semanas. Então essa era a mentalidade de um IPO de 2007, e tenho certeza que essa foi a mentalidade da maioria dos que fizeram IPO agora em 2021, né? Essa foi a mentalidade. 2022 não teve nenhum, né? Então, tá aí o mercado corrigindo, ou seja, o que acontece na nossa bolsa agora é o que acontece sempre. Os amadores, né, a ganância, a ignorância, transvestida às vezes de conhecimentos assim muito rasos, né? Que o cara se acha porque ganhou. O que eu vi em 2020 de quanto fundos estavam negativo, né? Porque é marcação a mercado, etc. Um monte de gente entrou no fundo do Covid e depois fez 100% do capital, etc., né, dizendo que era muito melhor que gestores com 20, 30 anos de experiência, né, tiravam sarro dos gestores de renda fixa, tudo mais. Eles não sabem quanto é difícil operar renda fixa por conta da volatilidade dos juros, né? Juros mata, né? Não é ações, você pode ficar muito machucado, né? Juros não, juros você pode morrer, né? Então a dificuldade de operar renda fixa é muito maior que renda variável. Mas a mentalidade era, o cara dá CDI, né? Devia ser muito fácil. Enfim, todos esses agora, desses 5 milhões que entraram aí na Bolsa, estão amargando prejuízos gigantescos, não sabem o que fazer e estão capitulando para voltar com o que sobrou para a renda fixa. Mais do que nunca, estamos aí na mão dos gringos, que é dinheiro de motel, e aí tem esse drive aí do mercado americano, né? Mercado americano, tendência de baixa primária, tendência de baixa terciária, está numa tendência de alta ainda secundária, mas por característica da análise técnica, a tendência secundária, normalmente, ela tem muito desses movimentos de correção da primária. Então, foi o que a gente viu aqui, uma correção na própria, última vez que eu estive aqui com vocês, né, foi na hora que saiu o CPI, chegou a subir 3,5%, e eu comentei, quando subiu os 3,5%, eu comentei, vai voltar, e ao longo do dia voltou quase tudo, vai voltar porque a gente tinha atingido o segundo alvo de FIBO, etc., né? E até eu sempre falo, né? Eu já falo até no meu Telegram, eu falo para a galera, é aquele, né? Aquele é o segundo alvo. No SP500, normalmente, ele vai até o segundo alvo, aí faz um pullback na cabeça do pivô, que foi aqui, né? Em 2 dias depois, e aí poderia voltar a subir para buscar o terceiro, continuar uma tendência de alta. Mas a primária era de baixa, ele foi no segundo alvo, né? E rompeu. Até eu acho que eu comentei aqui com vocês que esse canalzinho de alta, na verdade, quando a gente olha no longo prazo, o que ele é? Como os outros movimentos da tendência de baixa. Uma bandeirona de baixa, né? Assim como os movimentos de alta, a gente teve esses movimentos, né? Esses movimentos de bandeira de alta, né? Numa tendência de alta, primária de alta, secundária de alta, terciária de alta. Aí subia, aí dava esse movimento forte de bandeira, segurava numa média, numa LTA, num FIBO, depois voltava a subir. Caía, voltava a subir. Caía, fazendo essas bandeiras, algumas bandeiras maiores, tá? Agora a gente tem um movimento oposto, a gente faz umas bandeiras, né, uns movimentos de alta fortes para testar a linha de tendência, no caso, a minha linha de tendência dinâmica aqui, né, que é essa minha média móvel de 200, mas eu posso até pegar aqui o topo do SP500 e botar uma linha de tendência, olha, uma linha de tendência realmente
proporcionada aqui por uma reta de tendência, ó, a linha de tendência é uma reta de resistência aqui nesse caso, ó, um topo, 2 topos, 3 topos, 4 topos, ó, rompeu o topo, voltou, fechou abaixo, tá? Eu não uso tanto porque, por exemplo, se você utiliza por regra primeiro topo com segundo topo, tá? Você não mexe, né? Você nem mexeria nessa inclinação, deixa eu acertar aqui, né? Você teria essa inclinação aqui, mas eu acabo sempre ajustando, né? Já que bateu tão próximo aqui, porque aqui segurando 200 foi tão perto, aqui também quase cravou lá, eu acabo fazendo esse ajuste, ó, 5 topos, né, que o SP não conseguiu romper, né, 5 vezes que ele foi na LTB e não conseguiu romper, e agora perdeu o fundo, tá? Então, qual é a expectativa? Continuar caindo, né, continuar caindo. Então a gente pode até, agora que ele tá aqui na última retração dessa perna de baixa, né, se perder essa retração, praticamente fica selado que ele deve vir buscar esse fundo aqui, né, que é o maior fundo desde que começou essa queda, né, ali na região dos 3.500 pontos do SP. Mas isso seria apenas os alvos iniciais dessa retomada de baixa, né? A gente tem mais alvos para baixo. E a gente não vai conseguir ficar imune a isso, né? E não tem razão nenhuma. Ainda mais com tantas incertezas, né? A gente está vendo o dólar fez um pivô de alta, ó, hoje está perdendo a cabeça do pivô, tá? Então vamos ver como é que vai fechar. Mas ó, o dólar já virou para uma tendência primária de alta, então agora está num momento de correção, né? Se romper esse topo aqui, a gente tem alvos que vão até lá. O último alvo, tem alvos maiores, mas o último alvo aqui desse movimento, 5,85. Então é inflação, é juros altos, enfim. E a gente olhando os treasuries americanos, né, ó, forte alta aí por conta dos discursos do Banco Central Europeu, por conta do Japão, acabou de fazer um pivô de alta. Os treasuries, né, que vinham caindo, fez um pivô de alta para retomar o quê? Uma tendência primária de alta, ó. Primária, nem veio testar a linha de tendência primária de alta, que seria a média de 200 aqui, né? Então, é isso. A gente vê aqui os juros devolvendo boa parte dos prêmios aí dos últimos dias, por conta dessa questão da PEC, mas como eu falei, eu mesmo achei que talvez a alta de ontem, com a possibilidade do orçamento secreto ser possibilidade não, quase uma certeza, né, pelo que o próprio PT vem falando, Haddad, etc., ele ser inserido na PEC que vai ser votada agora, talvez não sei, o mercado às vezes pode até apostando que não vai ter tempo dessa PEC passar, e talvez ele esteja contando com isso, né, a PEC não passar como retaliação do Lira, enfim, apesar do discurso aí petista de que vão tentar botar o orçamento secreto na PEC, etc., para ter a governabilidade ano que vem. Mas talvez o Lira agora, né, assim como o Armínio Fraga, né, o Lira apostou no Lula, o Lula que dava tapinha no rosto dos ministros do STF ali, nas vezes que eles se encontraram, não conseguiu entregar o orçamento secreto como constitucional. Então agora estão tentando apagar o incêndio e botando na PEC. Inclusive eles estão reunidos agora, o Haddad com o Lira, lá na casa do Lira, por sinal, viu, André? Fernando Haddad está reunido com vários deputados, cerca de 25 deputados aí, junto com o Arthur Lira também, né? Eles estão discutindo exatamente esses pontos específicos aí desta PEC. Vamos aguardar para ver se vai passar, né? Aquele tic-tac que a gente ficava ouvindo dos eleitores do Bolsonaro no Twitter, agora o tic-tac tem que fazer pro Lula, né? É tic-tac porque a PEC periga não passar. Será que essa queda dos juros, o mercado já está fazendo conta do tipo, a PEC tem que passar na Câmara, os caras estão em reunião ainda, depois tem que votar. Mas vamos votar, semana passada o Lira aprovou que podia votar agora pelo celular, porque a maioria dos deputados já vazou para os seus estados para passar o Natal. Mas, será que vai funcionar essa votação pelo celular? E depois que votou no celular, tem que voltar para o Senado, né? Porque eles vão mudar. A PEC tá mudando. Ele já garantiu também pelo Gilmar Mendes, né? Tá garantido, né?
Tá garantido, né? Será que isso é uma esse aposta? tic-tac para ele aí, tá? Será que isso é uma aposta que a PEC dos 168 bilhões morreu? Pode ser. Mas como toda aposta, cara, jogo feito, jogo no plano, jogo feito. Ninguém sabe se vai dar preto, se vai dar vermelho, se vai dar par, se vai dar ímpar, se vai dar 17 ou se vai dar 34, entendeu? É roleta. Inclusive, é uma eu tô até olhando aqui. Apostar nisso. Inclusive, até estou olhando aqui, né, como eles estão reunidos lá, há informações de que o PT está tentando de todas as formas evitar uma desidratação no valor, né, dessa proposta, justamente por conta, né, da questão lá do STF. Eles estão reunidos, 25 deputados, junto com o Fernando Haddad, agora na casa de Arthur Lira. Vamos aguardar, né, André? Vamos ver, né, em que situação que fica essa questão aí da PEC. Há perspectiva que reduza o prazo de 2 para 1 ano, mas que mantenha-se o valor aí de 145 bilhões como ampliação do teto. André Machado, quero agradecer. 2% de alta, isso só pode ser isso, tá fazendo preço. Essa possibilidade do lado fiscal ser menos agredido, menos danificado do que já o mercado estava precificando. Agora, o quanto isso vai ser resistente a toda a questão macro-externa, a outras incertezas internas. Por exemplo, quem vai ser o presidente da Petrobras? Final de semana estavam falando da Dilma. Eu achei que isso é pegadinha, isso é sacanagem, né? É óbvio que não vai ser ela. Não sei nem se de ontem para hoje já escolheram alguém. A gente falava de Jean Paul, etc. Mas tem a questão também da votação aí da lei das estatais, né? Que aí pode tirar o mercadante da possibilidade de ficar como presidente do BNDES, que era um risco, né? Aí botar ele na Petrobras, enfim, aí danificaria mais ainda a Petrobras, que tem um peso bom no Ibovespa também. Na boa, no final das contas, para todo mundo, eu recomendo, assistam algumas aulinhas de análise técnica aí pelo YouTube, aprendam o básico do tipo o que é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, e sigam a tendência, não tentem acertar fundo, porque machuca muito. Em tendência de baixo, fica acertando fundo. Uma hora você acerta, mas pode ser que você não tenha liquidez suficiente para aguentar chegar essa hora. Tá certo. Obrigada, André. Sempre um prazer falar contigo. Isso é um prazer. Feliz Natal. Para você também. Feliz Natal para você, para o Felipe, para Isa, para Débora. E aí eu queria aproveitar, eu ia te mandar por mensagem, eu estou indo para os Estados Unidos depois de amanhã. Vou ficar 1 mês lá com minha família, meu filho está morando em Boston, né? Está estudando lá. Então eu volto finalzinho de janeiro. Aí a gente pode se falando aí pelo celular, porque dependendo de onde eu estiver, naquele dia, naquele horário, tem a diferença de fuso horário, né? 10h30 são 8h30 da manhã. Então acho que essa hora eu ainda estou no hotel. Então de repente eu consigo até fazer o morning call não. Consigo fazer meu programa com vocês aí em janeiro, tá bom? Mas fica um alerta que, dependendo da onde eu estiver, eu posso ficar indisponível aí em janeiro. Mas vai ser um prazer continuar acompanhando com vocês aí esse início de 2023. Tá certo. Valeu, Ogro. Obrigada, André. Um beijo pra você, pra toda a família. Valeu, Paulo. Viagem, aproveita o filhão. Natal pra todos vocês. Feliz Natal aí pros 455 mil assinantes aqui do canal da BMC, tá bom? Feliz Natal pra todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a família de vocês. Amém. Você também. Obrigada. Grande André Machado.